Olá! A nossa mensagem de hoje vem de Hebreus, capítulo 5, versículo 12, e diz o seguinte: a essa altura já deveriam ensinar outras pessoas, e no entanto precisam que alguém lhes ensine novamente uns conceitos mais básicos da palavra de Deus. Ainda precisam de leite e não podem ingerir alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não sabe o que é justo. O alimento sólido é para os adultos que, pela prática constante, são capazes de distinguir entre certo e errado. Aqui a gente vê o autor de Hebreus novamente nos falando sobre maturidade. Eu falei sobre isso recentemente, sobre como a Bíblia nos fala, que nós temos que amadurecer. Nós não podemos ficar como crianças, sempre cometendo o mesmo erro, sempre caindo, colocando o dedo na tomada e continuando a botar o dedo na tomada sem aprender nada. E aqui ele nos fala justamente sobre isso. No próprio versículo anterior ele fala que tem muito mais que eles queriam falar, mas a igreja daquela situação ali não tinha capacidade para ouvir, porque eles estavam infantis ainda, eles não estavam amadurecidos. E eu acho muito interessante no versículo 14 quando ele fala que os adultos, pela prática constante, são capazes de distinguir entre certo e errado. E é engraçado porque eu vejo muita gente ainda que fica, nossa, mas o que é certo? O que é errado? Cada um tem sua verdade. E aqui a gente vê um texto bíblico claramente dizendo isso. Olha, o adulto, ele vive, ele aprende, ele erra. E quando ele amadurece, ele tem que ser uma pessoa capaz de distinguir o certo e errado. Não precisa vir alguém dizer para ele que colocar o dedo na tomada é errado. Não é preciso alguém dizer para ele que roubar um bombom escondido nas lojas americanas é errado. Não precisa alguém vir dizer para ele que ele não deve furar a fila e passar na frente de todo mundo. Eu usei um crime e outros dois não, para dar exemplos aqui de coisas que todo mundo tem noção que não é para fazer. Mas é engraçado que colocar o dedo na tomada quando adulto parece um exemplo estúpido. Mas por que os outros dois não parecem? Se são tão óbvios quanto? Porque as pessoas estão afim. Quando a pessoa está afim de roubar, mas não parece tão besta, mas assim, por quê? Porque ela está morrendo de vontade, porque ela está afim. Quando a pessoa está afim de cortar um atalho e passar todo mundo para trás, é porque ele está afim, porque ele quer levar vantagem. Então veja, quando interessa a gente decide agir de um jeito infantil, um jeito egoísta. Porque a criança muitas vezes ela não aprendeu a dividir com os outros, não aprendeu ainda a importância de estar com os outros. Então ela é egoísta mesmo, ela pensa mais nela, porque ela não aprendeu direito a pensar nos outros. Mas nós adultos, nós já passamos por essas coisas. Nós já acertamos, nós já erramos. Pela prática constante, temos que ser capazes de distinguir o certo do errado. E meus irmãos, eu tenho visto pessoas por aí, às vezes eu tenho necessidade de sair para ir no mercado, fazer alguma coisa nessa quarentena. E eu olho a quantidade de pessoas na rua, gente jogando bola, gente andando de skate, gente correndo atrás de pipa. E eu não entendo, não faz sentido, porque são adultos. E eles sabem que tem uma doença terrível passando por aí no mundo inteiro. E que só por estar na rua eles podem estar sendo responsáveis por matar alguém. Então, ou eles têm noção disso, e são pessoas péssimas, me desculpa, correr atrás de pipa não é essencial. Por mais que o presidente diga que cortar cabelo é coisa de vida ou morte, correr atrás de pipa com certeza não é. E aqui a gente vê pessoas que ou elas são malignas, porque elas têm noção de que elas podem estar sendo responsáveis por matar alguém, ou elas são tão egoístas que elas não se importam. E aqui a gente vê uma situação dessa, de pessoas que, quando dá vontade, elas esquecem de agir como adultas, elas preferem fingir que são crianças. Tem algum problema? Eu não sabia, eu achei que eu podia ir lá e pegar, eu achei que eu podia passar na frente. Eu sou especial, eu mereço ser tratado como especial. Minha mãe fala que eu sou especial, eu tenho que passar na frente de todo mundo que eu sou especial. Tem hora que você olha e fala, gente, é ruindade ou é ignorância?
Qualquer um dos dois é ruim. Mas eu não sei. E tem gente que a gente olha, age como infantil, age de uma maneira infantil, espiritualmente. Uma pessoa que deveria saber o que é que a gente pode e não pode fazer, porque você não caminha com Deus, você não anda com Deus, você não tem uma prática constante, então você tem que ter capacidade de distinguir entre certo e o errado. Quem se alimenta de leite ainda é criança. E tem pessoas aí com muito tempo de vida que continuam agindo como criança. E eu sei que o ser humano, às vezes, né, depois de uma certa idade ou em certas situações de saúde, começa a agir de um jeito um pouco mais infantil de novo. Mas aqui nós estamos falando de maturidade. Aqui nós estamos falando de pessoas que agem de maneira infantil quando querem, quando lhe é beneficial, quando eles ganham algo em cima disso. E nós temos que tomar cuidado, porque Deus nos chama a levar uma vida mais madura, mais sadia, mais séria. Deus nos chama para andar com Ele, para caminhar, para ter esse conhecimento. Temos que ter noção do certo e do errado. Nós temos que saber distinguir uma coisa da outra. Se a gente não tiver noção do certo e do errado, na sociedade você acaba preso. Mas aqui nós estamos falando de vida espiritual. E a pessoa que não adquire uma noção de certo e errado, não discerne uma coisa da outra, ela sai por aí tropeçando e caindo e vai ter que sofrer muito na expectativa de que talvez um dia ela consiga aprender o que é certo e o que é errado. E tem muita gente aí que a gente vê que não quer aprender. Essa imaturidade, ela é uma coisa causada, não é acidental. A pessoa insiste em ser imatura, insiste em ser infantil. Ela sabe que ela pode amadurecer, mas ela quer permanecer como um Peter Pan, numa eterna infância, para não levar as coisas tão a sério assim. Porque levar coisa a sério quer dizer ficar velho. Boleto, vida adulta, essas coisas, né, que o pessoal brinca tanto hoje em dia, que ser adulto é pagar boletos e essas coisas assim, né? É uma piada engraçada, mas eu vejo que tem muita gente que parece estar com medo de ficar adulto. Tem muita gente que está com medo de assumir qualquer tipo de responsabilidade. E a gente vê pessoas fugindo de relacionamentos românticos por causa disso, pessoas fugindo de responsabilidades por causa disso, pessoas que às vezes se sentem maduras o suficiente para botar um filho no mundo, mas não para cuidar deles. Quer dizer, as horas que eu quero eu sou maduro, as horas que eu não quero eu vou ser infantil. Isso não pode acontecer. As pessoas maduras têm que saber discernir certo e de errado. E nós temos que aprender. Nós que conhecemos a Deus, temos que andar com Deus, temos que aprender de Deus a cada dia a discernir o certo e errado. Que você possa fazer isso, que você possa caminhar com Deus, e andar com Ele e aprender com Deus, para que nós possamos cada vez mais discernir uma coisa da outra, saber o que é certo e o que é errado, para podermos levar uma vida mais madura, mais sadia, mais agradável, mais alegre e mais em paz. Porque quando você sabe o que é certo e errado, e você sabe que você está fazendo as coisas certas, isso te traz paz. Isso te traz tranquilidade. Até no momento difícil, te traz tranquilidade. A tranquilidade de saber que você não fez nada de errado e que as coisas vão se resolver, porque Deus é bom e Ele recompensa aqueles que são justos e andam no caminho correto. Que você possa andar com Deus e aprender com Ele a cada dia. Fique com Deus, fique na paz e tenha um bom dia.